Mas a Catarina me falava aqui fora do ar, né? Você acabou de chegar de mais uma palestra. Foi. Né? Você vai conversar com os estudantes e tal. O que você sente dessa... Porque tudo isso que a gente está falando, portanto, é cultura, educação, é formação. Não é uma coisa que se resolve por decreto para amanhã. Sim. É uma coisa que se constrói para gerações futuras. Que percepção que você traz Onde você foi fazer palestra hoje, se puder? Posso. Eu fui fazer uma palestra na Escola Estadual Elisiário, que fica ali na Vila Hungria. Eu fui a pedido convite da professora Cristina. É um trabalho que eles estão fazendo culturalmente, de cidadania. Nós vamos falar hoje sobre as questões do convívio, da inteligência emocional no trânsito. Mas, dentro das minhas palestras, eu faço bem direcionada aos jovens. Porque eu sou professora, né? Já fui professora da rede estadual. Na Guarda, quando eu entrei, a gente trabalhava com o círculo de palestras, então eu fazia aí mais de 200 palestras por ano. Então eu tento falar bem a linguagem do público que eu vou. E a gente percebe aqui em Itapetininga, Fábio, que é incrível como de um bairro para outro muda-se o perfil das pessoas. Né? A conduta, a forma que elas agem, o nível educacional de um bairro para outro é perceptível. Se você pega, então, periferia para centro, é mais perceptível ainda. Então, nós estivemos lá no Elisiário hoje, a gente fez uma palestra falando sobre o convívio, a coletividade no trânsito, mas eu sempre abordo nas minhas conversas a questão das nossas escolhas. Porque a gente tem que dar um abraço amigo no jovem, acolher, porque o jovem está ficando muito distante de nós, Luciana. Tá. Fábio, a nossa geração, às vezes o mundo adulto, aquela correria do dia a dia, é técnico, é isso, é aquilo, o jovem vai criando um mundo para ele que você não vê o que ele está fazendo. E você vê que o jovem ele vai se perdendo, porque daí ele vai tendo como aquela figura que abraça ele, às vezes um colega na escola, um líder de um grupo. Desculpa interromper, mas é também um trabalho de recuperação. De recuperação. Devido à pandemia também, que agravou muito isso. Agravou. Né? Isolou as pessoas, colocou quem tem acesso ao mundo virtual em um patamar, quem não tem em outro patamar. Né? Os jovens, eles acabaram se formando ali os seus grupos, os seus clãs. Isso afastou um pouco os pais também. Então, esse trabalho é muito importante, porque é um trabalho de resgate. De resgate. É isso mesmo. Você vai tentando entrar no mundo dele com a linguagem deles, mas mostrando o mundo adulto, que existe esperança. Sim. Que as coisas podem dar certo e vão dar certo. Cabe das escolhas de cada jovem. É esse trabalho que eu tento fazer nas minhas conversas. É mostrar que hoje, às vezes, a situação lá na sua casa ela não está legal, você não tem uma situação financeira, não tem uma situação de convívio boa, mas dá para melhorar sim. O mundo adulto ele não é um mundo cavernoso, como dizem, não. Ele tem suas vantagens boas também. O que você pode fazer para melhorar isso, né? Mas você sente os jovens hoje com desesperança ou não? Percebe-se bastante. A gente percebe que o jovem ele tá perdido, assim, às vezes. Ele criou um mundo dele sem expectativa para o mundo adulto. Tá muito difícil a linguagem, separou-se muito a linguagem do adulto para o jovem. Eles criaram uma linguagem muito própria, um grupo deles ali, que para você entrar e conseguir conversar, você tem que vencer muitas barreiras. Eu não sei, me preocupa isso. Fábio, há alguns anos atrás, a jovem era sinônimo de renovação, né? Dos movimentos estudantis, por exemplo, né? Que eram muito fortes na própria política. Nem no meio universitário, que já são jovens, né? Mais avançados aí, também não se tem lideranças políticas. Eu dou aula, Fábio, aqui em Itapetininga há 9 anos, no IES. E nós temos algum programa nosso, que é feito pela professora Paula Prado, que ela vai nas escolas com os quintoanistas, com os quartoanistas, com alguns egressos de pouco tempo, para até falar sobre isso, né, para esses jovens. E eu dou aula para pessoas de 19 anos de idade, como eu dou aula para pessoas de 60. É muito diferente, mas é muito diferente mesmo. Eu não sei se isso é sociologicamente falando, porque um mora num bairro, teve uma alimentação não muito boa e por conta disso ele não se desenvolveu tão bem, e aí ele tem dificuldade cognitiva e aí também a gente vai entrar num outro campo que vai fugir daqui. Fatores, De qualquer forma, o que eu percebo, posso até ser chato no que eu vou dizer, está tudo muito fácil para o jovem. E isso está causando nele conceitos equivocados pela inexperiência por ser jovem. A gente já foi, a gente sabe o que é isso.
ele está tendo conceitos equivocados porque está tudo muito fácil. Quando você se pega vendo filmes que contam histórias verídicas de época de guerra, o jovem não está nem aí com internet, com YouTube, com Instagram, com Twitter. Ele quer sobreviver. E eles se virem de um 30 para fazer isso. E dessa fase nasceram grandes empresários, grandes empresas. Mais importante, ele aprende a contar com outras pessoas. Ele Sim. sabe que ele não vai conseguir sobreviver sozinho. Né? É um problema de socialização, né? A gente percebe que criou-se um mundo novo com a tecnologia, que o conceito de relação humana não progrediu ao mesmo passo da tecnologia. Exatamente. Eu acho que, por conta disso, eu acho que está tudo muito fácil. E está tudo muito fácil para que a gente entenda que hoje, eu dou aula para jovem, o jovem ele só fala em ter direito de. Eu tenho direito disso, eu tenho direito disso. Eu escutei jovem dizer assim, viu, você não vem na minha aula de sexta-feira? Hoje, sexta-feira, eu dou aula faz tempo, sexta-feira. Nunca deixei de dar aula sexta-feira. E que é horrível, porque você não tem o happy hour, você não tem descanso. Mas dou aula de sexta-feira a noite toda. Eu falo para alguns jovens lá, viu, você falta da minha aula de sexta-feira? É que tem coisa melhor para fazer. Falou assim, mas você não acha chato falar isso para mim? Ele falou, não, eu pago a faculdade. Ou seja, eu pago o seu salário. Esquecendo-se ele de que o pai dele que paga o curso dele está recebendo de outro, que está recebendo de outro, que está recebendo de outro, que compra no posto para poder o rapaz do posto pagar o próprio aluguel, que dele compra roupa numa loja que esse dinheiro é usado para pagar. Ou seja, no fundo não é ele que está pagando, todo né? mundo paga de todo mundo, Fábio. É um giro. Todo mundo paga de todo mundo, é a circulação que paga. Não é o pai dele que paga, não é ele que paga. Então, o que você percebe hoje é que o jovem está, uma grande parte dele está despolitizado, não tem intenção de falar disso, isso tem que me ódio preocupa disso, aí. tem nojo disso, acha que eu só tenho direitos, e tem conceitos equivocados, muito graves. Por Isso exemplo? você percebe, coisas que na nossa época, que hoje virou mania falar. Nós somos de uma época raiz, hoje eles são Nutella. Não é isso? Não é bem assim? Não é? Então, se eu quisesse comprar um cachorro, eu vou comprar um cachorro. Hoje você tem que adotar, você vira pai de pet, o pet é seu filho. É verdade. Quando eu fui chamado de tio de um cachorrinho, eu falei assim, desculpa, mas não é sobrinho meu. Olha como ele se limpa. Nenhum sobrinho meu passa a língua, não. Né? Então, pera um pouquinho, você não pode falar isso. Desculpa, mas não, você quer tratar ele como filho, trate, dou todo o apoio, tá tranquilo, você gosta, mas tio também não, né? Mas não venha... humanizar. Extremismo. É totalmente extremista. É o que eu ia dizer agora, Daí gente. você joga toda a sua carência afetiva em algo que não pode ser assim. Você tem que amar, você tem que respeitar. Você não pode bater. Essa carência hoje, ela está descontada não só no PET, mas no meu perfil do Face, do Insta, né, na minha rede social. Onde eu sou obrigatoriamente feliz e bem realizado. Isso, porque o vizinho também é, né? Sim. E é isso, inclusive, causa de depressão, né? Não porque tenha todo dúvida. mundo é feliz, só eu que Tá não todo mundo consigo. bem, Mas será que Mas essas entre os pessoas ricos, estão assim, erradas de colocar esses conceitos? Como assim? Por exemplo, de dar uma devoção ao animal? Não, eu acho... Você vê que tem dos males o menor. as pessoas que adotam um cachorrinho ali como se fosse um filho, tem um carinho, uma escolha que ela fez. Então, eu acho que são as gerações que são diferentes. Realmente, a nossa geração, a forma que nós fomos criados e educados, os valores eram diferentes dos de hoje, para algumas coisas. E a gente vai ter que se adaptar a essas novas gerações também, e eles se adaptarem aos conceitos antigos que nós temos também. Eu acho que quando nós conseguirmos fazer uma harmonia entre essas duas gerações, aí sim a situação começa a melhorar. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o que tem plano de fundo aí dessa sua colocação é a história do direitos e deveres. Exato. Porque não tenha dúvida, se for comparar com 30, 40 anos atrás, que a nossa sociedade conquistou muitos mais direitos, né? Tem a Constituição Cidadã de 88 aí. Então tem saúde, tem escola, etc. Cuidado com os pets também eu considero como uma conquista. Mas tem a parte dos deveres também. É né? que essa geração não precisa
entre aspas, lutar por mais Então, direitos. como o Fábio falou, ficou né? mais fácil a Eles vida, né? receberam já os direitos. É. E agora? Eles vão fazer o quê? Eles sabem que eles têm direitos. E onde ficam os deveres? Quando você luta pelos seus direitos, é que você aprende quais são os seus deveres. Isso. Mas aí que Quando você ele vem vê- como conquista. Exato. Você vê que a base de tudo está lá ainda na formação da família, né? Sim, sim. Formando ali a família. Sim. Se você é um pai e uma mãe que não tem ainda um preparo emocional, financeiro, econômico, político para formar uma família, vai faltar alguma coisa naquela criança que vai se tornar um jovem, vai se tornar um adulto. Você escuta muita gente dizer assim, eu sou um grande amigo do meu filho. Eu também sou. Mas até a página 2, tem coisa que é inegociável. Pai é pai, filho é Tem filho. coisa que é inegociável. Eu sou o melhor amigo dele até o resto da minha vida. Porque depois eu quero que ele siga em frente. Mas tem coisas que são inegociáveis. Só uma última coisa sobre pet. Eu sempre tive cachorro desde pequenininho. A última cachorrinha chamava Lola. Ela teve câncer na morte dela. Não era Catarina, porque eu já Não, eu nunca vi cachorro de nome Fábio. Não bicho, mas eu já vi Fábio ser xingado de cachorro Ah, bom, isso aí é várias recorrente. vezes, é recorrente. Agora, assim, eu tive a Lola, na morte dela, ficou uns 2, 3 dias como se fosse uma coisa sofre, triste. sofre. Mas não dormia na minha cama, não ficava, faço carinho, amo, mas eu acho que você tem que ter o senso de colocação de cada coisa no seu lugar. Ame, trate bem, cuide, zele, faça carinho, faça bastante carinho, mas não precisa ser a ponto de comer na mesa junto. Sabe o pôr que no que eu banquinho pra acho? comer junto. Ele é apaixonado por cachorro. Eu Fica acho em paz. Eu adoro. Mas é que eu acho desde que pequeno. o que a Catarina quis dizer foi o seguinte, o problema nem é a humanização, o problema é que o jovem está aplicando o seu emocional nisso, está direcionando, né? essa carência nisso. É uma válvula de escape para a válvula de carência escape. que ele tem. Né? Então, esse jovem hoje não tem uma válvula de escape para nada, porque ele não se ocupa, dificilmente ele trabalha, né? Porque não precisa. Não precisa. É tudo muito fácil. Então, E distorce também algumas leis, né, Fábio? Muito. Você que é um legislador aí, Muito. distorce algumas leis. Por Adapta, exemplo, né? não Ao que posso convém. lavar uma louça em casa, não posso varrer uma porque o ECA não coisa, permite. posso Isso, isso, o não ECA. posso Conselho aquilo. tutelar. O ECA, olha o ECA. Imagine, né? Então é aquilo que você falou dos deveres, né?